Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e, antes de mais nada, quero dizer que é uma satisfação, uma grande honra saber que você está aí para nos acompanhar em mais este momento de estudo da Palavra de Deus, porque este canal existe justamente para considerar as orientações de Deus e principalmente no que diz respeito aos acontecimentos finais. Então, estamos tratando neste canal de assuntos escatológicos, de profecias bíblicas para os dias que antecedem a volta de Jesus, os dias em que estamos vivendo. Por isso é muito importante a tua presença aí para que juntos estudemos estas verdades bíblicas que têm a ver com a nossa vida, com a nossa salvação. Aproveito então para dizer que, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, que você assista. Este é o nosso 36º encontro. E os outros vídeos dão um segmento ao outro, um complementando ao outro, e é assim que nós estamos trazendo uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Então é importante que você fique inteirado sobre este assunto, assistindo também os vídeos que já gravamos dentro deste tema, o conflito cósmico entre o bem e o mal. E assim, ao fazê-lo, você também vai entender o porquê nós, neste encontro que estamos começando, vamos falar algumas coisas que podem parecer estranho para você. Talvez você não esteja familiarizado com aquilo que vamos considerar a partir de hoje, porque é uma sequência daquilo que já provamos e é importante, então, que você saiba realmente o que nós estamos falando são coisas que estão embasadas na Bíblia, são coisas prováveis, são coisas empíricas que não tem como a pessoa rejeitar a partir do momento que se depara com esses assuntos. Então, o nosso propósito é esclarecer, é provar e é trazer a verdade diante dos olhos dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem. Enfim, que você então assista aos vídeos anteriores e também eu aproveito para recomendar que você nos acompanhe com a leitura da Bíblia. Se você puder ter uma Bíblia em mãos para acompanhar aquilo que nós estamos apresentando dos textos bíblicos, eu tenho certeza que será muito mais aproveitado a mensagem, né, para você. Você vai gravar mais a mensagem, vai se identificar mais com Deus, porque o efeito de se abrir a Bíblia e ler, estudar o que está aqui nesse livro precioso é a nossa aproximação com o autor da Bíblia, a nossa aproximação com Deus. Por isso, também eu te peço esta atitude da sua parte, que você leia conosco os textos bíblicos que serão apresentados. Enfim, dando continuidade ao último encontro, nós falamos no último encontro sobre o falso profeta que você encontra ali no livro do Apocalipse. Nós havíamos falado que neste conflito cósmico entre o bem e o mal, Satanás, com o seu exército, ele está arregimentando, está fortalecendo, solidificando o seu exército por um lado. E esse exército é identificado por um sinal descrito lá em Apocalipse capítulo 13. Também falamos que Deus tem o seu exército, está fortalecendo este exército, embora seja um exército de número muito, mas muito inferior em quantidade de pessoas, é muito inferior ao número de pessoas do exército do inimigo, porque a maioria sempre estará escolhendo o lado mais fácil. Jesus descreveu como sendo o caminho largo, né, que leva muitos à perdição, ou a porta larga que faz com que muitos passem por ela. E até admoestou que aqueles que quisessem realmente encontrar a salvação deveriam trilhar o caminho estreito, o caminho íngreme, pedregoso, o caminho de espinhos, de dificuldades, e seriam poucos que iriam se identificar por este caminho, ou passar pela porta estreita. Então, em outra ocasião, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-me. Enfim, é por este motivo
que a Bíblia diz que são muitos que vão se perder e o exército de Satanás é composto por muitos, pela grande maioria. E o Apocalipse, capítulo 13, fala que este exército tem um sinal e é denominado como sendo o sinal da besta. O sinal daquele poder terreno que Satanás usaria para influenciar toda a humanidade que vai se perder no tempo do fim. Então, a besta seria esse poder que Satanás usaria para enganar o mundo, levar o mundo para se opor ao sinal de Deus. Então, a grande maioria seria levado pelas influências, pela autoridade deste poder denominado no Apocalipse 13 como sendo a besta. Mais especificamente, a besta que sobe do mar. Porque o capítulo 13 do Apocalipse fala sobre duas bestas. Nós já tratamos isso em encontros anteriores, detalhamos esse assunto, explicamos detalhadamente e gastamos alguns encontros só para especificar sobre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, há duas bestas ali no capítulo 13 do Apocalipse, e nós já explicamos que a primeira besta trata-se do papado, que é o poder religioso que Satanás iria usar para fazer com que o mundo rejeitasse a Bíblia e aceitasse as tradições do homem no lugar da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus se comunica conosco através da Bíblia e o papado seria o agente de Satanás que faria com que os homens não valorizassem o assim diz o Senhor. Então, é para isso que Satanás ergueu o papado, e ali em Apocalipse 13 fala que Satanás chegou a comunicar a sua autoridade ao papado, deu o seu trono ao papado. E nós já explicamos bem isso desde quando começamos a estudar o livro de Daniel, em preparo para o livro do Apocalipse. Então, esta é a primeira besta, a que sobe do mar, em Apocalipse 13, capítulo 13, dos versos 1 ao verso 10. E explicamos também sobre a segunda besta, que está a partir do verso 11 deste mesmo capítulo. O capítulo 13, falando das duas bestas, fala de poderes que Satanás usa. Então, tanto quanto a primeira besta como a segunda besta, você vai notar ali a descrição de que o dragão, que é uma referência a Satanás, Apocalipse 12, verso 9, deixa bem claro que o dragão é Satanás. Então, para as duas bestas, você vai ver que é o dragão que está atuando através desses dois poderes. E explicamos, provamos que a segunda besta, que sobe da terra, diferente do papado que sobe do mar, a segunda besta que sobe da terra, trata-se da nação norte-americana, os Estados Unidos da América, que é um poder de caráter global, assim como o papado é de caráter global, só que o papado é no aspecto religioso, e os Estados Unidos, descrito em Apocalipse 13, é um poder de caráter global que assume quatro características especiais. Tem autoridade global política, autoridade global econômica, autoridade global militar e também autoridade global religiosa. Só que o Apocalipse, capítulo 13, falando dos Estados Unidos, esse lado religioso é destacado de uma forma especial, né, nas mãos de Satanás. Porque os Estados Unidos, conforme já explicamos, embasados na história, é uma nação que surgiu em protesto à autoridade dos papas do Velho Mundo e dos reis do Velho Mundo. Então, quando surgiu os Estados Unidos e a sua independência ali no século XVIII, quando isso aconteceu, os primeiros pais da nação norte-americana, eles tinham uma visão protestante, uma visão de oposição ao catolicismo no sentido religioso. Em questão de religião, eles protestavam os ensinos e a autoridade do papado, que era lá do Velho Mundo. E então, nesse sentido religioso, os Estados Unidos cresceu. Então tinha um outro poder se destacando ali através dos Estados Unidos, poder religioso. Só que Satanás, ao longo do tempo, já que ele tinha dado o seu trono, a sua autoridade ao papado, para que o papado, tendo esse poder em mãos, o domínio sobre a religião nas mãos, dado por Satanás, corrompesse
o cristianismo, adulterasse a palavra de Deus, desprezasse a palavra de Deus, então Satanás não queria que isso deixasse de ser, deixasse de existir. O propósito de Satanás em ter dado o seu trono ao papado é para que ele continuasse reinando como um poder religioso apóstata, um poder dominante que iria manter o seu domínio sobre os cristãos, né, como igreja dominante, corrompendo o cristianismo. E agora, Satanás, ao ver que os Estados Unidos estava querendo valorizar a Bíblia, voltar às raízes do cristianismo em valor à palavra de Deus, ele resolveu atuar na nação norte-americana e, com o passar do tempo, ele corrompeu o cristianismo que era defendido no território norte-americano. Então, o cristianismo ali foi corrompido e é isso que fez com que os Estados Unidos passasse a ser o falso profeta. Porque o verdadeiro profeta é aquele que ensina a palavra de Deus de forma correta. Quando o profeta verdadeiro diz, assim diz o Senhor, o verdadeiro profeta, ele apresenta exatamente aquilo que o Senhor disse e valoriza a palavra de Deus. O falso profeta usa essa mesma expressão do verdadeiro. O falso profeta diz, assim diz o Senhor, e usando a palavra de Deus, ele ensina coisas flagrantemente contrário ao que a palavra de Deus diz. Por isso é um falso profeta. Usa a Bíblia, que é a palavra de Deus, e usa o termo assim diz o Senhor, então, ao invés de pregar a verdade, prega a mentira. E assim ele corrompe o mundo cristão e corrompe todas as pessoas. Satanás, então, corrompeu a fé dos cristãos norte-americanos, e fez com que aquilo se tornasse tão corrupto quanto ao papado. E é isso que nós explicamos no encontro anterior. Nós explicamos que o falso profeta, aqui vamos ler em Apocalipse, ele assume uma contrafação do Espírito Santo. E isso nós encontramos em Apocalipse 13, o versículo 12, vamos ler desde o versículo 12, porque aqui explica que o propósito do falso profeta, que foi os Estados Unidos já como um protestantismo apostatado, um cristianismo nominal, então já nessa situação amadurecida, diz aqui em Apocalipse 13, verso 12, que isso ele faria em homenagem ao papado. Ao ter se afastado do papado, era uma nação protestante, mas ao ter corrompido o cristianismo, esta nação, passou a exaltar o papado, e valorizar tudo que o papado fala e tudo que o papado faz. E aqui nós vemos essa descrição a partir do verso 12 de Apocalipse 13. Nós lemos assim: exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, o seu poder global, conforme a primeira besta, que é o papado, exerceu lá na Idade Média, poder político e religioso. Aqui os Estados Unidos também. Ao crescer, ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, esta besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, tem a mesma autoridade no tempo do fim que o papado teve. E ele, tudo que ele faz, ele manda no mundo em submissão ao papado. Ou seja, quando diz na sua presença, é em submissão ao papado, à autoridade do Papa. Então é uma nação poderosa a nível mundial do tempo do fim, que é um servo obediente ao papado, serve ao papado. E continua o verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Veja, uma descrição da atitude do Espírito Santo, da atitude do poder de Deus, na presença das pessoas. Isso aqui nos faz lembrar um ocorrido há muito tempo atrás, do tempo do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, você encontra a história de que Elias, ele ergueu um altar, ele estava diante de um desafio. Era um momento decisivo na vida de Elias, e ali ele estava sendo desafiado pelos falsos profetas. E o desafio consistia em provar qual que era o Deus verdadeiro. Se era o Deus que o profeta Elias reverenciava e servia, ou se era o Deus dos falsos profetas,
que estavam ali a serviço de Jezabel e do rei Acabe. E agora então Elias ergue o seu altar, coloca o sacrifício sobre o altar, e como prova de que Deus estava com Elias, Deus fez com que fogo caísse do céu e consumiu aquele sacrifício. Ficou provado então que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro e estava a favor de Elias. Os profetas de Baal, que eram vários e vários, mais de 400 profetas que estavam ali naquele momento, eles fizeram o mesmo. Eles ergueram o altar, colocaram o seu sacrifício e passaram o dia todo esperando que o seu Deus, o Deus Baal, o qual eles serviam, fosse contemplar aquele sacrifício, da mesma forma que Jeová o fez com o sacrifício de Elias. Mas o que aconteceu? Eles esperaram, eles dançaram, eles se retalharam, eles fizeram de tudo para serem atendidos. No entanto, nada aconteceu. O dia passou e eles ficaram sendo eles foram identificados, então, como sendo falsos profetas. Bem, aqui nós temos uma referência àquele acontecimento. Agora, para o tempo do fim, a nação norte-americana faria um milagre que realmente pareceria que Deus estaria a favor desta nação. Por isso que fala, faz até fogo descer do céu. É uma referência ao poder dos Estados Unidos nos últimos dias. Então, nesse aspecto religioso, está imitando o poder de Deus. E a Bíblia fala realmente, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versos 9 ao verso 12, ali diz que Deus vai permitir que Satanás opere milagres que outrora não lhe era permitido. Agora, no tempo do fim, Deus vai abrir as portas para que Satanás possa fazer a sua obra de engano entre os homens. Por quê? Os homens valorizam mais a mentira do que a verdade. É a preferência dos homens viver debaixo das trevas, debaixo do engano. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos 9 ao 12, Deus se justifica em lhes enviar a operação do engano para que creiam no engano e finalmente percebam isso no dia do juízo final. Percebam que estavam no barco furado. Então, Deus permite que eles se envolvam na mentira, porque Deus está respeitando a escolha dos homens do tempo do fim. Então, nesse sentido, é que lá em Mateus 24, Jesus disse, haveriam falsos cristos e falsos profetas, operadores de milagres, operadores de fenômenos, porque Deus permitiria Satanás fazer milagres que outrora Deus impedia que fizesse. Lá no tempo de Elias, Deus não permitiu que Satanás enviasse fogo para provar os falsos profetas. Então, no tempo do fim, ele vai permitir. E aqui nós vemos, aqui em Apocalipse 13, uma referência a isso. Você também se lembra daquele texto de Mateus capítulo 7, dos versos 21 ao 23, que Jesus, na sua vinda, ele vai cobrar daqueles que depositaram a sua fé em fenômenos, em milagres e coisas desta natureza. Então, muitos vão estranhar quando Jesus cobrar dessas pessoas. E eles vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expelimos demônios, nós fizemos curas, e assim, eles se envolveram com fenômenos, e eles fizeram revelações e tudo mais. Eles acreditavam que eram pelo poder de Deus. Isso será na volta de Jesus. E Jesus ali diz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, veja, no tempo do fim, de forma diferente do que foi no passado, no tempo do fim está escrito que Deus deixaria Satanás agir livremente, operando sinais e maravilhas, e aqui os Estados Unidos, que é um poder do tempo do fim, uma nação nominalmente protestante, agora que se corrompeu o seu lado religioso, aqui Satanás está atuando através desta nação. E é por isso que fala aqui, no verso 13 de Apocalipse 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, isso faria com que o mundo achasse que Deus estaria com essa nação. Do jeito que comprovou isso na experiência de Elias, agora
o engano seria tão grande que apareceria realmente um fenômeno da parte de Deus. E qual é o propósito desses enganos que, na verdade, é pura operação de Satanás? O verso 14, Apocalipse 13, 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, diante do papado, em submissão ao papado, os sinais foram realizados. Mas é uma nação protestante, nominalmente protestante, que usa a Bíblia. No entanto, está fazendo com que o papado seja reconhecido. Reconhecido depois da ferida mortal que nós já explicamos ali, né? O verso 3 de Apocalipse 13 fala que o papado, num determinado período da história, depois de 1260 anos de atuação na história, receberia uma ferida mortal, mas esta nação, que é os Estados Unidos, iria agir para fortalecer o papado novamente, para dar poder às mãos do papado novamente. Então, para que isso aconteça, Satanás usa essa nação, né, corrompe o lado espiritual dela, o seu outrora protestantismo agora se torna um protestantismo nominal, e é daí como ponto de partida de alusão de um início de ideia de cristianismo corrompido, cristianismo como protestante nominal, é que tem a ideia do falso profeta. Nós já vamos ler o texto que fala sobre o falso profeta aqui. Mas eu estou introduzindo como memória daquilo que já falamos no encontro anterior. Mas veja ainda o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então aquela que recebeu a ferida mortal, que é o papado, né? Aquela besta, iria agora recobrar o seu poder no tempo do fim, mas para isso Satanás precisaria usar o protestantismo, que tem a Bíblia em mãos, para fazer com que o mundo realmente olhe para o papado com simpatia, para que o mundo pense que o que o Papa está a delegar, a transmitir em termos de religião para o mundo, tem o apoio, tem o aval de Deus, e é escriturístico, está na Bíblia. No entanto, o papado e a Igreja Católica assumem, sem constrangimento nenhum, sem titubear, eles assumem que a Igreja tem mais autoridade do que a Bíblia, que as tradições da Igreja é mais importante do que a Bíblia. Então, sendo que isso pode fazer com que muitas pessoas, ao verem uma declaração tão explícita da Igreja Católica desta maneira, isso causaria um efeito negativo à vista de muitas pessoas que iriam repelir este tipo de pensamento. Então Satanás, sabendo que poderia causar esse efeito, e realmente causa, então Satanás providenciou a corrupção do protestantismo, desenvolveu ali o falso profeta, o protestantismo nominal, o protestantismo apostatado, e agora o protestantismo se apresenta com a Bíblia em mãos para apoiar o papado, como se tudo que o papado dissesse tivesse realmente a aprovação divina. Então, é por isso que surge o falso profeta. E Satanás, ele então faz com que haja poderes nessas igrejas, nessas falsas igrejas. As igrejas que estão fazendo aliança, estão apoiando, estão se unindo, estão aprovando os ideais do papado para que haja uma união global. Então essas igrejas precisavam de algo que realmente fizesse com que as outras pessoas, os incautos, os duvidosos, aqueles realmente que são relutantes e têm alguma dúvida a respeito, para ganhar este grupo de pessoas, que são milhares e milhares de pessoas, então Satanás, ele abona o que esses falsos mestres dizem através de fenômenos, conferindo a eles poderes sobrenaturais. E é aí que entra esses sinais e maravilhas semelhantes àquilo que Deus realizava no passado, que provava realmente que era um poder da mão do próprio Deus, né? Então as pessoas iriam se perder atrás de milagres, atrás de sensacionalismo, atrás de fenômenos sobrenaturais. Satanás, então, opera
apoia essas palavras, confirma as palavras dos seus apóstolos, dos seus ministros, através de fenômenos. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala, lá em Coríntios, que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros da justiça. E, enfim, o que nós vimos do encontro passado, que vale a pena lembrar também, é que o dedo de Deus, que escreveu os 10 mandamentos, é o mesmo Espírito Santo. O poder de Deus que escreveu os 10 mandamentos é o Espírito Santo, diz a Bíblia. E nós provamos, comparando os textos do evangelista Mateus com o evangelista Lucas, e nós provamos que quando fala do dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, é o dedo de Deus que escreve a própria lei de Deus, os 10 mandamentos, na nossa mente e no nosso coração. Hebreus 8, verso 10. E nós explicamos então que é o Espírito Santo que faz essa obra de imprimir as leis de Deus em nossa vida, em nosso ser. E o Apocalipse 7 fala da lei de Deus como sendo o selo de Deus. O selo de Deus é a lei de Deus, conforme já provamos. Enfim, enquanto o Espírito Santo verdadeiro tem a obra de colocar a lei de Deus em nossas vidas, gravar em nossas mentes, em nossas frontes, em nosso coração, conforme já explicamos, provamos em encontros anteriores, já Satanás, na contrafação do Espírito Santo, como uma paródia do que Deus faz, porque já explicamos que tudo que Deus faz, Satanás, ele não é original, ele copia o que Deus faz, porque ele está nas costas do bem para confundir, para atrapalhar a verdade, para que as pessoas fiquem confusas, e assim ele engana as pessoas imitando o verdadeiro. E desta forma, ele imita o Espírito Santo, e aqui nós vemos, ele usa os Estados Unidos para que, aqui no capítulo 13 diz isso de Apocalipse, para que todos aceitem o sinal da besta, que é a guarda do domingo, que é uma oposição ao sinal de Deus, que é a guarda do sábado. Tudo isso nós já provamos. O sinal de Deus, de acordo com a Bíblia, muito bem provado, muito bem trabalhado, que já usamos alguns encontros para provar isso. Nós explicamos que trata-se da guarda da lei de Deus na sua totalidade, evidenciando dessa lei o quarto mandamento que manda guardar o sábado. Ezequiel capítulo 20, 12 e 20, Êxodo capítulo 31, dos versos 13 ao 17. O sinal de Deus é o santo sábado do Senhor, mas é toda a lei de Deus e o sábado está ali, que evidencia essa lei por completo, porque apresenta o autor da lei. O sábado é a parte do mandamento que fala do Criador. E quando você lê ali sobre o Criador, dando a sua autoridade, dando a sua ordem, você vê o valor, através do quarto mandamento, você vê o valor para toda a lei, para todo o decálogo. É isso que você encontra em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4 em diante, quando fala que os pais lá do povo de Israel deveriam colocar a lei de Deus, imprimir a lei de Deus, inculcar a lei de Deus aos filhos, ao deitar, ao levantar, ao andar, ao trabalhar, ao fazer todas as tarefas do dia, até o momento em que fosse se deitar para dormir, deveria aquilo estar inculcado na mente dos filhos do povo de Israel. E deveria estar como frontal, no meio da testa, ou seja, na mente, no entendimento do seu povo, para sempre e sempre. Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 em diante, nós já explicamos isso. Deuteronômio 11, verso 18, evidenciamos isso também, e outros textos que provam que a lei de Deus, toda ela, é o selo de Deus na vida dos seus servos, dos seus seguidores neste mundo. E o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, é o selo em si, é o selo destaque do decálogo, É aquilo que realmente prova se a pessoa anda ou não anda nas suas leis. Isso você encontra lá em Êxodo, capítulo 16. Especificamente, você lendo todo o capítulo 16, e você vai entender isso quando chegar ali no versículo 28. Porque Deus deixou o sábado como sinal se realmente a pessoa é ou não é fiel a toda a sua lei. E finalmente, Isaías capítulo 8, verso 16, está dito ali que é toda a lei que deve estar selada nos discípulos de Deus. Estou aqui resumindo
tudo que nós destrinchamos, discriminamos, detalhamos em encontros anteriores. Mas agora o sinal da besta, na contrafação do Espírito Santo, que é da parte de Satanás, imitando o Espírito Santo, então ele imita o lado de Deus, imitando que é o poder de Deus, e imita o selo de Deus, que Deus usou um dia para identificar o seu povo, que é o sábado, o 7º dia da semana. Então Satanás, na contrafação, na paródia do que Deus faz, ele também imita o Espírito Santo e faz com que as pessoas no mundo todo aceitem o sinal da besta. É o que você encontra aqui em Apocalipse 13, o verso 15 e 16, que diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. E a imagem da besta nós já explicamos, que é a união do Estado com a religião, do Estado com a igreja, e fazendo com que o Estado obedeça à ordem da religião, à ordem da igreja, que faz com que o Estado imponha sobre os cidadãos a guarda obrigatória do domingo, que é o sinal do papado, que é o sinal da autoridade do Papa, em contraposição ao sinal de Deus. Então faz aqui o verso 15. Vamos ler novamente. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou seja, fizesse com que a imitação do papado fosse colocada no mundo todo, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos que não adorassem a imagem da besta. Quem é que faz morrer senão o poder civil, o poder militar que é comandado pelo Estado? Então, aqui já está dando uma dica. É o Estado obedecendo um poder religioso. E aqui o verso 16 diz: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, temos aqui, já lemos aqui nos versos anteriores de Apocalipse 13, que os Estados Unidos, a segunda besta que surge aqui neste capítulo 13, a partir do verso 11, faz com que toda a terra copie aquilo que o papado fez. O papado, ele usou o poder do Estado para impor os seus interesses. Então agora os Estados Unidos, sendo corrompido pelo poder de Satanás, faria, no seu poder político, econômico e militar, faria com que o mundo todo fizesse uma imagem da besta, ou seja, que todos passassem a seguir os ideais religiosos de impor a lei dominical, que é a lei do papado. Então, através da autoridade da religião, o Estado vai obedecer. Esta é a imagem da besta, descrita aqui em Apocalipse 13. E nesta autoridade imposta pela religião, que todos os países do mundo coloquem o domingo como sendo o dia de guarda. Para muitos será o dia do Senhor, para outros será apenas o dia do descanso da terra, apenas o dia da família, ou apenas o dia em que a economia deve ter uma pausa, e cada um está rotulando como sendo um dia especial, além dos demais dias da semana. Então aqui está a contraposição, aqui está o desafio ao sinal de Deus, está aqui vindo da parte da besta, e os Estados Unidos é usado como esse instrumento nas mãos de Satanás para imitar o que Deus faz e corromper toda a humanidade, afastando a humanidade da palavra de Deus. Enfim, vamos ver o texto que nós lemos no encontro anterior, antes de adentrarmos necessariamente no assunto de hoje, que explica a atuação do papado, do falso profeta. Então vamos ver aqui o texto que foi lido no encontro anterior para começarmos o assunto de hoje, que vamos dar sequência a um dos ensinos do falso profeta e por que esse falso profeta está ministrando uma falsa mensagem, uma mensagem espúria que não é bíblica. Usando a Bíblia, está apresentando coisas corrompidas, coisas humanas. Vamos ver, então, o porquê disso através do encontro de hoje. Então vamos ler um texto para isso, que já foi lido no último encontro e diz lá em Apocalipse 16, o verso 13 e 14 assim: então vi sair da boca do dragão,
da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bem, já explicamos muito a respeito desses versos, esses 2 versos aqui, detalhamos no encontro anterior. Eu não vou usar o tempo hoje para falar o que já foi falado. Se você realmente quiser saber os detalhes, assista o vídeo anterior, que nós usamos esse texto e explicamos sobre, especialmente desses versos aqui, sobre o falso profeta. Mas hoje, então, nós vamos falar qual é a finalidade desse falso profeta, como ele atua em pregar a mentira. Mas veja para isso que o verso 13 foi dito: e vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, sair da boca deles significa os ensinos que eles proferem, eles professam, que eles disseminam no mundo. São poderes mundiais, poderes religiosos de nível mundial. E quando sai da boca desses poderes, semelhantes a rãs, conforme a descrição aqui, são os seus ensinos que chamam a atenção. E, entre outras coisas, como que as rãs se alimentam? Como que elas fisgam os seus alimentos? Elas fisgam os seus alimentos usando a língua. Através da língua, elas conseguem agarrar, seguram seus alimentos e devoram para si. Então, ali está o poder da língua das rãs. E aqui são 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Poderes religiosos que Satanás usaria para fisgar todos os seres humanos dos últimos dias. Agora vamos entender, já expliquei muitas coisas, que faz bem você ver o encontro anterior e os outros estudos que já demos, mas para dar sequência ao último encontro, veja que você deve entender que aqui, na verdade, temos só 2 poderes que estão disseminando mensagens. O falso profeta, que foi mencionado no encontro anterior, e passaremos a mencionar hoje, amanhã e depois da manhã, nós vamos enfatizar os ensinos do falso profeta, porque ele é perigoso, porque ele usa a Bíblia, e é por isso que nós, com a Bíblia em mãos, precisamos desmascarar o falso profeta. Mas o que a Bíblia está colocando aqui no tempo do fim sobre o falso profeta? Deus quer nos chamar a atenção do falso profeta, porque ele não é original. Ele não tem uma mensagem, na verdade, em si. O problema não está mesmo como mensagens, como adultério da palavra de Deus. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eles, na verdade, é poderoso a mensagem deles, é perigosa a mensagem do falso profeta, tem a ver com o adultério da palavra de Deus. No entanto, ele só é o instrumento desses 2 poderes primeiros apresentados aqui. Os 2 poderes primeiros é o dragão e a besta. Então vi sair 3 espíritos imundos, saírem da boca do dragão e da besta, aí vem o falso profeta. Então, o problema maior é o que sai da boca do dragão. O que é a boca do dragão? Os ensinos do dragão diz respeito a todas as formas de espiritualismo prevalecentes nos dias de hoje. Principalmente desde a década de 60, quando aquele seguidor de Krishna, aquele hindu que atravessou todo o mundo e veio aportar ali nos Estados Unidos, se não me falha a memória, foi no ano de 1964. O nome dele é Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Senhor Prabhupada. Ele passou a disseminar a fé Hare Krishna aqui no continente norte-americano. Então, a partir dele, de uma forma mais destacada, depois veio o Reverendo Moon, lá da Coreia, e de repente começou a vir alguns instrutores, alguns mestres, alguns filósofos orientais que disseminam o paganismo lá no Extremo Oriente, começaram a invadir a Europa, o continente americano. George Harrison, dos Beatles, que é um mega star, muito influenciador dos jovens, ele trouxe também a fé Hare Krishna aqui, junto com Prabhupada, e foi disseminando. Daí começou a se destacar o movimento Nova Era. Na década de 90, as pessoas começaram a se envolver com pirâmides, cristais, incensos
e assim, através de magias, de meditação, de hipnose, tudo aquilo que era defendido como sendo verdadeiro lá no Extremo Oriente e era estranho no mundo cristão, a Europa e o continente americano, começou a ganhar aplausos, a ganhar reconhecimento. Então, esse espiritualismo cresceu de tal maneira, não faço referência apenas ao espiritismo do século XIX, disseminado ali na França por Allan Kardec, mas eu falo que hoje o continente europeu e o continente americano, outrora cristão, se tornou deveras espiritualista. Então, artistas, pessoas reconhecidas, aplaudidas, pessoas que, na verdade, são admiradas pelas massas, eles fazem questão de manter o status deles, se alegando espiritualista nas suas múltiplas formas. Então, é a doutrina de Satanás. Satanás, ele não quer que a verdade de Deus prevaleça. E ele afasta a verdade da Bíblia e coloca a sua doutrina. Então, vi sair da boca do dragão. E qual é o forte de Satanás como sendo o dragão? Satanás é tido aqui na profecia como sendo o dragão. Apocalipse 12, verso 9. E ali fala, nesse verso, que ele é a antiga serpente, aquele que engana todo mundo. Ou seja, os métodos que ele usou para enganar Eva, no princípio, ele usaria para o povo do século 21, o povo da ciência, o povo da tecnologia, o povo culto. Então, ele conferiu uma roupa brilhante, métodos especiais, né? Ele conferiu um colorido especial nos seus enganos, e na era da ciência, as pessoas são tão vítimas dele como o foi Eva lá no princípio, ainda no Jardim do Éden. Então, através do engodo, do engano, ele ainda é a antiga serpente. E qual foi a mensagem da antiga serpente para o tempo do fim, que o engano seria o mesmo, conforme a Bíblia nos traz? Ele disse para Eva que não haveria morte. Então, Deus disse, certamente morrerás. E Satanás, disfarçado de uma serpente, disse para Eva, é certo que não morrereis. Vamos ver esse texto lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 15 ao 17 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então veja a enfática de Deus. A morte existe. Mas Satanás, o capítulo 3 aqui, eu estou avançando porque o nosso tempo é curto e nós não podemos nos deter muito em um assunto só, senão vamos perder aquilo que temos que passar no resto do nosso tempo aqui. O fato é que aqui no capítulo 3 de Gênesis, você vê Satanás dizendo para Eva justamente o oposto do que Deus disse. Então Deus disse, certamente, ele foi enfático, ele foi claro, cristalino, certamente morrerás. Não resta margem para colocar dúvida alguma nessas palavras de Deus. E aparece a serpente aqui em cena e diz para Eva, certamente não morrerás. Então ele usou as palavras de Deus para poder misturar as coisas e colocou uma mentira pequena no meio. E essa mentira fez toda a diferença. Então, qual é a mensagem do dragão? E vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. A mensagem do dragão é a mensagem de que o homem não morre. E nós vamos explicar, não hoje, mas numa outra oportunidade, qual é o verdadeiro mal em acreditar que o homem não morre. Essa foi a primeira mentira de Satanás para o homem, e ela colocou o homem em ruína, né? Levou o homem ao pecado. E Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, e quando fala morte não é no sentido figurado, é no sentido literal, o homem deixa de existir, mas, bem, o fato é que lá na frente, no outro encontro, nós vamos explicar o grande mal em crer que a pessoa não morre. Mas o falso profeta deveria, então, existir no tempo do fim para apoiar isso que a Bíblia não defende. Então, isso é um ensino satânico. Lá desde o paraíso,
Ele falou isso para Eva, e ele vem tentando convencer os homens de que existe vida após a morte, de que ainda a morte é uma continuação da vida e tem consequências funestas, consequências trágicas. O homem entrou nessa miséria de pecado por causa de ter crido nisso, e as consequências continuam tão trágicas como desde o princípio foi, e será principalmente no juízo final. Agora, o falso profeta está aí para dizer, bem, o dragão está certo. Então, é uma aliança entre esses três poderes, o dragão, a besta e o falso profeta. Então, o falso profeta, com a Bíblia em mãos, está tentando convencer o mundo cristão que procura conhecer a verdade, que procura encontrar as orientações de Deus através da Bíblia. Então, vem o falso profeta, pelo poder de Satanás, e mistura o que a Bíblia diz, confunde o que a Bíblia diz, faz eles usarem textos fora do contexto, e no final eles dizem, bem, o fato é que quando a pessoa morre, ela não morre, ela continua viva. Hoje nós vamos tratar desse assunto especial. Mas o falso profeta, ele não é original, ele não tem uma mensagem em si. Ele existe justamente para apoiar essa doutrina de Satanás, apoiar o Satanás através do paganismo, e para apoiar biblicamente, da mesma forma, eles erguem a Bíblia, com a Bíblia em mãos, e convencem o mundo. Bem, o papado diz que a lei caducou, porque lá em Daniel 10, em Daniel 7, verso 25, fala que, entre outras atividades do papado, ele iria desfazer da lei de Deus. Ele iria cuidar em mudar a lei de Deus. Então, ele mudou. Se você for olhar no decálogo lá da Igreja Católica, enquanto a Bíblia Católica mantém os 10 mandamentos normalmente, lá no Catecismo Romano, que é o livro da tradição que eles seguem no lugar da Bíblia, ali está escrito assim, que o primeiro mandamento está intacto, mas de forma diferente ali, de forma resumida. O segundo mandamento eles tiraram, porque ali o segundo mandamento de Deus fala que não terás imagem de escultura, então eles não aprovam isso, que é uma religião pagã. Tiraram o segundo mandamento, lá no catecismo não tem o segundo mandamento, mas na Bíblia que eles têm em mãos, fala do segundo mandamento, que proíbe imagem de escultura. O terceiro mandamento fala da Bíblia, fala não tomar o nome de Deus em vão, mas a Igreja Católica tirou o segundo mandamento e colocou outro, e no lugar do quarto mandamento, que fala na Bíblia que é para guardar o sábado, lá na lei do catecismo, no decálogo do catecismo, fala que guardai domingos e festas. Então, enquanto o quarto mandamento de Deus diz que devemos santificar o sétimo dia da semana, que é o santo sábado do Senhor, eles tiraram este mandamento que reconhece a autoridade de Deus, Deus como criador e mantenedor, enfim, tiraram esse mandamento, porque isso aborrece Satanás, e colocou ali apenas guardai domingo de festas. É aí que está o conflito, o ponto de litígio entre aquilo que reconhece a autoridade de Deus e a autoridade do homem, a autoridade ali do papado. Enquanto Deus fala, eu sou o Criador, o Papa afasta essa lei e coloca uma. Não existe esta de Criador. Existe eu mandando. Guarde o domingo e não quero que guarde o sábado. Então o papado fez essas alterações no decálogo de Deus. E os 2 últimos mandamentos, ele dividiu. Porque Deus tem 10 mandamentos. E ele Satanás usou o papado, sendo que o papado excluiu o segundo mandamento, que fala sobre não fazer imagem de escultura. O papado tirou esse mandamento. Então, nessa lacuna, ele dividiu o 10º mandamento sobre cobiçar em 2 partes. Então, ele colocou 2 mandamentos que proíbe cobiçar. Então, ele adulterou de forma descarada a lei de Deus, e é um sinal da sua autoridade, e ele diz que é esta a lei que os homens devem seguir. Enfim, o fato é que em Daniel 7, verso 25, fala, entre outras coisas que o papado faria, que ele cumpriu fielmente no curso da história, nós temos esta parte da adulteração da lei de Deus, os 10 mandamentos. E aqui, então, o papado, que é a besta, né? A besta que sobe do mar, a primeira besta. A segunda besta, que é os Estados Unidos, agora como o falso profeta, um protestantismo apostatado, iria fazer com que os cristãos, que é um ponto de partida ali dos Estados Unidos, mas o falso profeta
Profeta diz respeito a todos os falsos cristãos que estão espalhados ao redor do mundo. Primeiro, usa os Estados Unidos apenas como ponto inicial de identificação de quem são eles. Sabendo que isso significa um protestantismo apostatado, agora eu sei que diz respeito a todos os falsos cristãos espalhados pelo mundo, que abrem a Bíblia e apoiam as heresias, os desvios teológicos do papado. Então, o papado existe nas mãos de Satanás para deturpar a palavra de Deus, para dizer que a palavra de Deus tem outros ensinos e não deve ser respeitado o livro original, e sim a tradição que o Papa delega. E, então, aqui Satanás usa o papado justamente com essa ideia, destruir a Bíblia, e usa o dragão para, no lugar de Deus, do reconhecimento de Deus, que os homens reconheçam a sua religião, os seus ensinos e assim por diante. O falso profeta, então, vem para reforçar o dragão e vem para reforçar os ensinos da besta, e usando a Bíblia. Então, sobre os ensinos da besta, nós já provamos, né? As igrejas que estão defendendo o domingo, porque é o domingo, o Papa diz, e eles dizem, bem, eu uso a Bíblia para apoiar o que o Papa diz. Mas hoje nós vamos ver, a partir de hoje e dos próximos encontros, como que o falso profeta também defende os ensinos do dragão. E depois vamos ver na sequência, em outros encontros, ainda mais o falso profeta defendendo os ensinos da besta, né? E assim vai intercalando os ensinos do dragão, os ensinos da besta, porque no final os três poderes estão irmanados, trabalhando em conluio, em harmonia, como um exército de Satanás para combater a verdade e destronar Deus do coração dos seres humanos. Enfim, vamos agora analisar, temos pouco tempo, vamos ver se conseguimos, pelo menos um pouco, adentrar aqui sobre o assunto do estado do homem depois que morre. Diz ali em Gênesis, capítulo 2, o verso 7, o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós temos a origem do homem. Para entender a respeito de como é o homem, nós temos que entender a sua origem. É por isso que nós lemos esse texto. É Gênesis 2, verso 7. O homem foi feito do barro. Isaías 64, verso 8, diz que o homem foi formado através dos elementos químicos da terra e é feito do barro. Não foi feito do pó, porque o pó se esfarela, e aqui nós temos uma ideia até lógica, de acordo com Isaías 64, verso 8. Primeiro Deus fez um boneco, fez a forma do homem e diz que soprou em suas narinas. Significa que ele tinha forma. Se ele tinha as narinas, ele possuía as formas. Deus soprou em suas narinas e diz aqui um verbo que já explica muita coisa para nós. A partir do momento que Deus soprou nas narinas do homem, Gênesis 2, verso 7, diz que ele se tornou alma vivente. Então, o verbo diz que ele é uma alma. Ele se tornou uma alma, significa que ele é uma alma. E ele não tem uma alma. A diferença é muito grande. Então, o homem, ele é uma alma. O homem em si, o homem todo, com o fôlego e o corpo. Da mesma forma que eu posso olhar para uma lâmpada, e eu sei que a lâmpada em si, ela não é uma luz. Ela é só uma lâmpada, uma estrutura. E a energia da corrente elétrica no fio que está ali, na verdade também não é luz. Nem a energia que está no fio elétrico, como a lâmpada, nenhum dos dois são luz. Mas quando as duas coisas se juntam, se conectam, então aí existe a luz. A partir do momento que alguém vai no interruptor, aperta ali e desliga aquela luz, separando a energia da lâmpada, a luz deixa de existir. A luz não continua existindo ali no fio ali escondido em algum lugar. A luz deixou de existir. Assim eu ilustro o que a Bíblia está nos informando a respeito do que é o homem. O homem, ele só é vivo através do fôlego de vida. Não existe alguma coisa que, ao sair do homem, quando ele morre, e continua vivo. A imortalidade cabe só a Deus. E somente, como diz em Atos capítulo 17, dos versos 27 ao 30, tem um verso ali, nele existimos, vivemos e nos movemos. E a Bíblia lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala que só ele possui a imortalidade. A nossa vida depende dele. Então, veja,
desligado dele, que é a fonte de energia, o homem deixa de existir. Vou dar outra ilustração. Imagine algumas madeiras e alguns pregos ali, e de repente você pega e monta uma cadeira. Prega ali os pregos naquela cadeira, coloca os pés, o assento, o encosto, e ali com aqueles pregos você formou uma cadeira. Aí você pode entender, existe uma cadeira. Mas se alguém vem e tira os pregos e separa aquelas madeiras e coloca no chão, ali estão as madeiras novamente, os pés, os assentos, tudo desorganizado, os pregos em outro lugar. Não pode dizer que ali tem uma cadeira, depois que ela foi desmontada. Ou antes ou depois a cadeira deixou de existir. Ela só é cadeira enquanto ela está formada como uma cadeira. Então, unindo o fôlego de Deus com o corpo, ali existe o homem. O homem é tido como um ser vivo a partir dessas duas coisas. Separou as duas coisas, o fôlego do corpo, o homem já não é mais nada. É como antes da sua existência. A mensagem de Deus para nós é essa. Vamos ver isso lá, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Veja só como a alma é perecível. É isso que a Bíblia nos diz. Ezequiel 18, o verso 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aos olhos de Deus, a alma morre, mas os homens com a Bíblia em mãos, os falsos profetas, porque são os profetas, os nominais que usam a Bíblia, né? Os protestantes, o católico não usa, como eu disse, né? Mas os protestantes que dizem, não, nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade de Deus para as pessoas, eles abrem a Bíblia e dizem, não, a alma peca, a alma não morre, porque a alma continua viva depois que a pessoa morre. A Igreja Católica ensina assim, e eles abrem a Bíblia e abonam o que a Igreja Católica diz. Na verdade, o dragão, né, que é Satanás, essa é a primeira mentira de Satanás. A Igreja Católica vai pregar isso porque ela está sendo usada pelo mesmo poder. E o falso profeta também. Então, eles pregam a mesma coisa, mas só que cada um no seu terreno e um apoia o que o outro diz. Mas tudo fora do que a Bíblia diz. O capítulo 18, verso 20, continua. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, e assim por diante. A Bíblia deixa bem claro que a alma que pecar, essa morrerá. Eu estou lendo aqui esses versos, tem muitos outros, mas o nosso tempo não permite, mas a Bíblia não vai se contradizer. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quem estuda a Bíblia usando o texto com o contexto, vai entender claramente esse ensino da palavra de Deus. Veja agora em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, o verso 19 e 20 diz assim: Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Veja, o fôlego de vida que foi dado para o homem lá na criação, o texto aqui inspirado está dizendo, todos têm o mesmo fôlego de vida. A essência da vida, a centelha da vida vem de Deus, porque Ele é o doador da vida. Então diz aqui, todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, tudo passa, deixa de existir, é isso que ele está dizendo. Todos vão para o mesmo lugar e todos procedem do pó e ao pó tornarão. É certo que existe uma recompensa para os homens, diferentemente dos animais, mas essa recompensa nós já vamos analisar como que funciona. Mas a questão do corpo e a vida do homem em si, nesse corpo, a vida em si, ela deixa de existir. É por isso que ele fez essa referência, que o homem veio do pó e ao pó tornará. Assim são os animais. Veio da matéria, dos elementos químicos da terra, do organismo humano. Então, os animais se formaram, o homem se formou. Então, veio do pó e ao pó tornará. A vida que possui, tanto os animais como os homens, é porque Deus comunica essa vida para os seres vivos aqui. E aqui nós temos esta situação. Agora, algumas pessoas ficam assim meio perplexas quando leem aqui Eclesiastes 12, verso 7. Falando da nossa vida, diz assim, quando morre, né? E o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando leem esse texto, eles estão dizendo, então a Bíblia está dizendo que o espírito sai do corpo e vai para o céu. O fato é que a Bíblia, para alma, espírito, tem a mesma conotação de fôlego, de alento, de respiração, né? Então, ou de vida, né? Fôlego, alento, respiração ou de vida. De acordo com o contexto e o original aqui hebraico, e também tem no grego, né? Ruach e pneuma, ou nepsher, eu não sei falar direito aqui os termos originais, mas de acordo com o original, aqui está falando nessas 4 situações, ou alento, ou a respiração, ou a vida em si. Então, quando fala que volta a Deus, na verdade, se você ler lá Salmo 139, dos versos 13, 14, 15, 16 ao 17, entre esses versos ali, dos versos 13 ao 17, por exemplo, ali fala que a partir do momento em que o óvulo da mulher é fecundado, né, ali Deus começou a contar todos os dias de vida na sua onisciência. Ele conhece toda a vida do homem neste mundo, né? Mas veja, tem um princípio, a partir daquele momento, e ele conta toda a vida da pessoa. Então, assim como era Adão, ele começou a sua vida quando Deus soprou em suas narinas, a partir do momento em que o óvulo é fecundado e Deus comunicou a essência da vida sobre aquele novo óvulo, e ali começa a se formar o feto, né? E começa a desenvolver uma vida. Então, Deus, na sua onisciência, pode dizer todos os dias da vida daquela pessoa. No entanto, ela passou a existir a partir daquele momento. Então, na verdade, quando a pessoa morre, acontece exatamente, a advertência da Bíblia é isso, exatamente o que era antes da sua existência. Ele deixa de existir. A sua vida diz respeito só àquele momento em que ele passou a bater o seu coração, passou a se tornar um ser vivente, mesmo no estado inicial ali no ventre de uma mãe. E aqui, então, nós temos esta colocação, quando fala que o espírito volte a Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não vamos estudar isso aqui hoje, que isso requer um tempo especial. É sobre o assunto do santuário. Se eu não me engano, ali em Hebreus capítulo 10, o apóstolo Paulo chegou a dizer que, o Lucas capítulo 10, quer dizer, Jesus chegou a dizer que os nomes dos discípulos estão arrolados nos livros celestiais, estão arrolados no céu. Lá no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo fala também que a Assembleia, o povo de Deus, tem a sua vida ali junto ao Pai. Isso é quando estudarmos o santuário. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que toda a identidade, cada detalhe da vida das pessoas, a Bíblia fala que existem registros no céu, usando a linguagem humana para identificarmos as coisas, né? Então lá no céu existem registros, e ali estão todos os dias da nossa vida. Existe o livro da morte, o livro da vida, o livro memorial, o livro dos atos. Existem vários registros, de acordo com o nosso entender de registros, né? Naquele tempo era livros, hoje em dia é a internet. Deus tem uma tecnologia que foge da nossa compreensão, né? Nós vamos tratar desse assunto quando falarmos do assunto do santuário. São registrados no santuário de Deus a vida de cada pessoa. Então, significa, nós vamos explicar nesta ocasião, quando tratarmos sobre isso, que Deus tem a nossa vida nas suas mãos, quer dos que serão salvos para a eternidade, ou quer daqueles que irão perder a sua vida, que vão perder para a eternidade. Então, todos estão com Deus. Então, nesse sentido de registros, aí sim, o fôlego daquela pessoa volta para Deus, porque teremos que prestar contas a Deus. Mas isso é detalhes que nós vamos explicar quando falarmos sobre esse assunto do santuário. É muito importante, é precioso essa informação, né? O fato é que o que nos cabe entender agora, que a pessoa, na verdade, ela quando morre, ela morre de verdade. É um fato a sua morte. Veja, lá em Eclesiastes capítulo 9, se você perguntar para as pessoas que acreditam que existe, quando fala que o fôlego volta para Deus. E um detalhe antes de entrarmos aqui em Eclesiastes 9, comparando o que fala que o fôlego volta para Deus, lá em Eclesiastes 3, nós vemos que o mesmo fôlego
que os animais, que os homens têm? Tem os animais. Nós tiramos duas coisas aqui. Primeiro, se o fôlego de todos voltam para Deus, significa que as pessoas que foram cruéis, grandes pecadores, grandes ímpios na terra, elas também vão para Deus. Porque aqui está falando do fôlego de todos os homens, voltam para Deus. E também fala dos animais, a outra coisa. Que se os animais têm o mesmo fôlego que os homens, então todos vão para o mesmo lugar, tudo passa, e é o mesmo fôlego que Deus conferiu aos homens, é o que confere aos animais. Eclesiastes 3, nós vemos isso aqui. Então significa que os animais também vão para o céu. Porque se o fôlego do homem é aquele que vai para Deus, ali teria os ímpios junto com Deus e também teria os animais junto com Deus. Se pensar desta forma, não tem coerência nenhuma, não tem lógica nenhuma e não é isso que a Bíblia defende. Agora veja ainda em Eclesiastes 9, aqui nós vamos ver um verso também muito esclarecedor. Se você perguntar para as pessoas que creem que a pessoa que quando morre sai do seu corpo uma entidade, um espírito que sai vagando por aí, e esse espírito ou vai para o céu ou vai para o inferno, se você perguntar para ele quem é que comete realmente os pecados, quem é o corpo ou é o espírito? Eles dizem, bem, se o corpo vai para o pó e deixa de existir, e é a alma que vai ficar queimando do pecador, ou é a alma que sai do corpo e vai para o céu, então, na verdade, o ser do ser humano, a parte do ser humano que é responsável pelo pecado, se é ela que vai receber o galardão, ou vai receber a sentença, então é a alma que, na verdade, é o responsável pelos pensamentos e pelos sentimentos. Enfim, então a explicação de alguém que crê que a pessoa que quando morre, ela se desencarna e vai para o céu ou o inferno, então a explicação plausível dela vai ser nesse terreno. Então a alma é responsável porque, na verdade, é a alma que impele o corpo no que pensa e no que sente ou no lado que ele arrazoa, o seu lado racional. Então, se é assim, veja o que diz Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em outras palavras, amor, ódio e inveja, tanto sentimento bom, que é o amor, como sentimentos ruins, ódio, inveja. Então, nem a pessoa que era uma pessoa boa, ela vai ter mais algum sentimento nesse sentido. Ela deixou de amar. E não pode uma pessoa boa, que eles dizem que está lá no céu, estando lá no céu sem amor. Porque aqui falando no sentido da pessoa, a pessoa em si, o seu amor pereceu, né? Então seria uma pessoa, uma entidade agora desencarnada lá no céu e agora ela está ali sem amor? A Bíblia fala que, com respeito a essa pessoa que morreu, ela não tem mais amor. Ou aquele que morreu e supostamente foi para o inferno porque era um grande pecador, uma pessoa ímpia, estaria uma pessoa dessa sem sentimentos maléficos, sem inveja, sem ódio, está ali sofrendo e está sendo torturado conforme acreditam por aí, sem ódio, sem sentimentos rancorosos, enfim, teria lógica uma pessoa assim estar sofrendo no inferno por toda a eternidade? Veja ainda o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, esse além diz respeito além desta vida, não um outro mundo que é o além que está colocando, conforme as pessoas dizem, né? Diz assim, porque no além, para onde tu vais, que é o túmulo, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então veja, a pessoa simplesmente ela deixou todos os sentimentos e todo o lado racional ela deixou de ter porque ela deixou de ser. Então o homem ele não tem uma alma, ele é uma alma e toda alma morre. E quando o corpo morre, o fôlego saiu, a pessoa deixou de ser uma pessoa racional ou uma pessoa emocional. Veja lá em Salmos 146. Salmos 146.
nós lemos assim, o versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É isso que a Bíblia ensina. Todos os sentimentos da pessoa deixam de existir. Mas alguém pode dizer, bem, mas nós lemos lá em 1 Reis, no capítulo 17, no capítulo, eu tenho um texto aqui que eu marquei, é o capítulo 17, o versículo 21 e 22, que ali estava o profeta Elias. Você conhece a história? Leia lá, se você não conhece. 1 Reis 17, verso 21 e 22. O profeta Elias estava ali e de repente saiu um menino na casa onde ele estava hospedado, veio a falecer. E ali usa um termo assim muito tendencioso, diz que lhe saiu o espírito, algumas versões lhe saiu a alma e ele morreu. E o profeta foi, deitou-se sobre ele e de repente a alma voltou a entrar no menino e ele reviveu. Como se explica isso? Está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 21 e 22. Então a alma saiu do menino e ele morreu. A alma entrou no menino e ele voltou à vida. Como se explica isso? É porque a Bíblia coloca, na verdade, essas designações ao termo do fôlego de vida. O fôlego de vida, como eu disse aqui, diz respeito ao alento, a fôlego de vida, diz respeito à respiração e diz respeito à energia. Então, quando usa essas declarações na Bíblia, nós temos que saber encaixar comparando com o contexto. Então, quando fala que a alma saiu, com base no contexto do que a Bíblia nos diz, você entende, lhe saiu o fôlego de vida. Os próprios originais da Bíblia dá essa indicação. É que eu não tenho os originais, eu não sei o hebraico, eu não sei o aramaico, não sei o grego, mas os originais dão essas designações de quando um termo se aplica a um assunto como este, né? E nenhuma das referências da Bíblia diz respeito a um espírito consciente que sai do corpo e saiu e depois voltou ali. Então, quando voltou, significa que o fôlego de vida desse menino havia saído e é usado como sendo a alma, a vida dele. E ela voltou quando Deus usou o profeta Elias para ressuscitar aquele menino. Um outro caso ali, Paulo falou lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele usou os termos ali, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que fere a alma, atinge a alma, o espírito, a junta e a medula. Veja, parece que ele faz uma separação de uma coisa para outra. E muitos dizem, bem, corpo é uma coisa, alma é outra coisa, espírito é outra coisa. Cada vez que usa uma palavra assim, que faz uma discrepância em relação a outra, nesse sentido, aí eles dizem, bem, existe duas entidades, o corpo e a alma. Outros dizem, existe três. Outros chegam a dizer, né, existe três, o corpo, a alma e o espírito. Mas, na verdade, não há mistério, nada abona esse conceito, né? Então, quando Paulo falou assim, ele está querendo dizer que a palavra de Deus é como uma espada que tem o poder de atingir todo o ser, todo o íntimo do ser humano. E ele colocou nesse sentido, alma, espírito, que é o íntimo, né? Junta e medula, cada detalhe do nosso ser, Deus entra fazendo uma transformação, fazendo uma mudança e penetra no fundo do nosso viver. E ele usou essa expressão que as pessoas se confundem e às vezes dão uma conotação errada. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, o apóstolo Paulo fala ali que Deus deve nos santificar corpo, alma e espírito. Enfim, alguns pegam esse texto e aí colocam essa tricotomia aí, né? Que usam ali em hospitais esse termo, mas também é usado aqui nesse diferencial, né? Nesse diferencial de 3 pontos que as pessoas colocam aqui em uma só ideia, em uma só sentença. Que Deus nos santifique em corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E aí as pessoas ao lerem isso, Paulo falando isso, e aí acrescenta, está vendo? Paulo defende, Paulo abona a ideia de que além do corpo existe a alma e existe o espírito. Né? Mas na verdade todos, agora no grego, que é o Novo Testamento, têm a mesma relação que diz lá no Velho Testamento. Que todos esses termos
diz respeito ao íntimo, à mente, à razão, porque o homem ele é corpo, lado racional e lado emocional, que é o coração, né? E ele colocou aqui que Deus vem a santificar o homem nesses termos. O seu corpo deve ser transformado. No próximo encontro vamos trabalhar a respeito dessa ideia de como o corpo, de acordo com a palavra de Deus, deve sofrer uma transformação. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida em si, o nosso íntimo, ele colocou nesses termos e não é mistério, não é doutrina para as pessoas dizerem que existe um espírito além do corpo. A Bíblia não abona isso. E temos ainda em Apocalipse 20, verso 4, que fala que João viu as almas dos que foram decapitados lá no céu durante 1000 anos, e as pessoas veem, nossa, João diz lá no Apocalipse, e o Apocalipse é um livro alegórico, né? Não só aqui no capítulo 20, verso 4, no capítulo 6, verso 9, João também, que escreveu o Apocalipse, diz que viu almas debaixo do altar, clamando a Deus por justiça. Então, todos esses termos, aqui no caso do Apocalipse, diz respeito a vidas. Ele viu os seres clamando por Deus. E aqueles que estavam debaixo do altar aqui em Apocalipse 6, verso 9, também é um simbolismo da vida daqueles que haviam sido martirizados no passado, desde o tempo de Abel, e na era cristã muitos foram martirizados, e chegou um momento da história do cristianismo, nós vamos tratar também desse assunto aí para frente, chegou um momento que essas pessoas que haviam morrido pela causa de Deus, agora o sangue deles clamava por justiça. E foi representado, porque o Apocalipse é um livro alegórico, simbólico. Foi representado esse clamor de justiça daqueles que morreram, no capítulo 6 de Apocalipse, verso 9, no sentido de Deus estar prestes a cumprir a justiça que todos aqueles estavam clamando simbolicamente. Aquilo exigia de Deus a prática de uma justiça, por todo aquele derramamento de sangue que os justos do Senhor haviam sofrido ao longo da história, ao longo do tempo. Então é simbólico, não é para a pessoa pegar isso e dizer, existem pessoas que estão debaixo do altar ali, como se estivesse em sofrimento, mas é povo de Deus, está pedindo para que Deus faça justiça, mas é um termo alegórico aqui. Temos então essa parte de Apocalipse 20, verso 4, também se referindo às pessoas que haviam sido mortas, mas agora estavam com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Enfim, as pessoas, elas usam muitos textos fora do contexto, e usando assim, parece que realmente Deus abona que existe um ser vivo, inteligente, pensante fora do corpo. Mas o homem em si, a Bíblia no total, não defende esta ideia. E é por aí que nós podemos entender esses outros versos que parecem que está dizendo outra coisa, mas os textos fáceis de entender, conforme eu já disse aqui, nos protege de tirar conclusões precipitadas de textos mais difíceis. E aqui está algum deles que eu acabei de apresentar. Enfim, vamos ver o caso de Lázaro, como Deus considera a morte. Na Bíblia, São João capítulo 11, veja, Lázaro era um amigo de Deus. Ele era não só um amigo, ele era um discípulo especial de Deus, e Jesus, no caso Jesus, tinha um apreço especial por Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. E sempre quando ia na cidade de Betânia, lá com os discípulos, Jesus se hospedava na casa de Lázaro. Mas acontece que Lázaro, ele passou por uma situação. Vamos ver o que diz, então, no capítulo 11 de João, versículo 11 ao 13, diz assim: Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Então, aconteceu que Lázaro adormeceu. Jesus estava falando com os discípulos, estava andando pelo caminho, e ele passou essa informação aos discípulos. E continua o verso 11. Mas vou para despertá-lo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Então veja, como que Jesus considera a morte, aqui no caso apresentado?
considera como sendo apenas um sono. E é importante considerar isso. Sono porque a pessoa há de acordar. A morte, no caso, o que Jesus diz no tempo da sua segunda vinda, a morte, na verdade, é um momento em que a pessoa está inconsciente. Ela está como que dormindo. Você, por exemplo, quando dorme, você está totalmente alienado sobre o que acontece ao teu redor. As coisas acontecem e você não percebe. Se você dormir durante uma viagem muito, muito longa, no assento de um ônibus ou de um carro, de um trem, de um avião, seja lá onde for, se você dormir durante a viagem, pode passar horas e de repente você acorda, a viagem já terminou e aí você nem percebeu aquele momento. Assim acontece numa anestesia geral, quando a pessoa toma uma anestesia geral. Acho que o efeito da anestesia geral é mais próximo ao caso da morte, né? Porque realmente desliga a mente nesse caso. Às vezes a anestesia geral dura horas, né? O médico ali, o procedimento dura horas, e depois que passa o efeito da anestesia geral, a pessoa ela percebe como se tivesse apenas piscado os olhos. E o apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui um texto, ele falou que a nossa morte é como um piscar de olhos. Desde Adão, para ele, quando ele fechou os olhos na morte e abrir os olhos na vinda de Cristo, será imperceptível. Foi como se ele tivesse piscado os olhos. O fato é que a pessoa, quando morre, ela está inconsciente, está alienada ao que acontece ao seu redor. A mente fica desligada durante este período. E veja só o que diz ainda o verso 25 de São João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Enfim, Jesus ele fala daquele que há de ressuscitar. O interessante é que as pessoas que acreditam que a pessoa que quando morre, se ela é uma pessoa boa, o seu espírito sai do corpo, uma entidade consciente, inteligente sai do corpo, e se ela foi uma pessoa boa, esse espírito vai para o céu. Por isso que nos velórios de muitas igrejas por aí, as evangélicas, as neopentecostais, da igreja católica, eles fazem encomendações, fazem lembranças, fazem memorizações para a família ali no velório, dizendo que aquela pessoa já está no céu, já está junto ao Pai. Enfim, na verdade, pouco essas pessoas que creem desse jeito falam sobre a ressurreição, porque para eles não tem sentido, porque a Bíblia fala que é na ressurreição que Jesus trará a vida aos mortos. Então, se eles acreditam que a pessoa já está no céu, eles não entendem por que a pessoa deveria deixar o céu e voltar para este mundo e entrar num corpo físico para ressuscitar. Sendo que não cola, é incoerente essa doutrina pagã, essa doutrina do dragão aqui que é defendida de vida após a morte, como Satanás disse para Eva, a morte não existe, e aqui é defendido por esses, né? Sendo que é incoerente, eles não encontram nenhuma ligação à ressurreição com aqueles que já estão no céu. Eles evitam, então, falar da volta de Jesus e da ressurreição, que é uma consequência da sua vinda. Então, eles não têm o porquê. A mesma coisa, vamos ver lá em São João ainda, já que estamos em São João, vamos ver no capítulo 5. Olha só o que Jesus falou no versículo 28 e o verso 29. São João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. Então, todos vão ouvir a voz de Jesus na sua vinda. Ele faz uma referência à sua vinda, né? E diz assim no verso 29, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, todos os mortos hão de ressuscitar. Os que tiverem feito bem, para a vida, e os que tiverem feito mal, para a condenação do juízo. Enfim, Jesus deixou bem claro isso. Então, também olhando por outro ângulo, a pessoa que morreu e essa pessoa foi para o inferno, morreu em pecado e foi para o inferno, significa que quando Jesus voltar, ela deveria voltar do inferno, entrar no corpo físico para ressuscitar, para depois agora Jesus julgar de novo, como se Jesus já tivesse julgado na hora que ela morreu, mas Jesus está dizendo que a sentença será aplicada a partir desse momento,
a sentença, a condenação será aplicada a partir do momento da vinda de Jesus. Então Jesus iria aplicar a sentença de novo e a pessoa voltaria para o inferno. Então não tem sentido a ressurreição, a volta de Jesus trazendo a ressurreição e com essa ideia de que a pessoa já está pagando os seus pecados ou já está recebendo o galardão no céu. Não tem sentido. Veja o que Paulo deixou bem claro a respeito... Não Paulo, mas vamos ver ainda lá em Atos capítulo 2, verso 29. Atos 2, verso 29. A respeito de Davi. Olha o que a Bíblia fala sobre Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia nós lemos assim. E diz assim, a partir do verso 29. Capítulo 2 de Atos, do verso 29 ao 36, nós lemos assim. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós hoje. Quando ele fala o seu túmulo, ele está querendo fazer uma referência a Davi neste túmulo, Davi aqui, aonde ele foi sepultado, aqui neste mundo. Então ele está dizendo que Davi não foi para o céu. É isso que ele está dizendo. Veja para confirmar na sequência. Agora o verso 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo, né, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Ou seja, ele está pregando aqui, o apóstolo Pedro que está pregando, que Davi chegou a mencionar que ele viria e ele morreria e o seu corpo não ficaria no túmulo a ponto de passar dias para apodrecer ou desintegrar-se, né? Ou conhecer a corrupção, ele diz assim. Então ele está fazendo uma comparação. Davi veio e ficou, né? E o seu corpo se consumiu no mundo. Foi desintegrado através do estado de putrefação, como é normal acontecer com todo ser humano. Mas aqui Pedro está falando que Jesus não conheceu a corrupção no túmulo, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então ele está comparando a ressurreição de Cristo com o assunto. Veja, agora Atos 2,32 segue dizendo assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Então, Davi não subiu aos céus, mas ele profetizou que Jesus, sim, ele morreria e ressuscitaria e subiria aos céus, sentaria à destra do Deus Todo-Poderoso, e ali ele iria impor os seus juízos. E o verso 36 conclui dizendo assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, sim, ele ressuscitou e foi para o céu. E todos nós temos que seguir esse raciocínio da ressurreição. Cristo foi o modelo daqueles que irão para o céu. Mas ele colocou aqui nas suas palavras, o apóstolo Pedro, que Davi não teve este privilégio ainda, né? Ele não foi para o céu. Vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo está prevendo que ele iria morrer, né? Já estava no final do seu trabalho missionário e ele dizia, e começou a dizer essas palavras: mas preste atenção à clareza dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O verso 8 arremata assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Está falando da volta de Jesus. Ele vai ser galardoado, recompensado, ele será realmente, voltará a viver para ter este privilégio naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
é na vinda de Cristo que haverá a ressurreição dos mortos. Enquanto isso, diz a Bíblia, as pessoas permanecem no túmulo totalmente inconscientes, alienadas sobre as coisas que estão a acontecer. Agora, nós vamos ler o último verso e vamos dar continuidade a esse assunto no próximo encontro e vamos procurar já no próximo encontro adentrar num outro tema que os falsos profetas estão disseminando, e tem a ver com o assunto da saúde, porque tem tudo a ver com o preparo da pessoa para combater Satanás, combater as mentiras de Satanás neste conflito final. O preparo do tema da saúde, aquilo que ele nos traz, é essencial para finalizarmos o nosso conflito contra o exército de Satanás, contra os enganos e todas as mentiras que ele procura disseminar no mundo. Então, no próximo encontro, nós daremos este tema, vamos considerar o tema da saúde, o que a Bíblia diz sobre aquilo que podemos comer e não podemos comer, aquilo que realmente agrada a Deus e não agrada a Deus no sentido do nosso apetite, da nossa alimentação. Nós vamos tratar isso, vamos ver a importância disso. No entanto, hoje nós estamos falando sobre a mensagem do falso profeta que procura abonar a mensagem do dragão. Porque, conforme vimos em Apocalipse 13, capítulo 16, versos 13 e 14, são os poderes: o dragão, a besta e o falso profeta. Sobre a besta, nós já vimos. Ele procura destruir a lei de Deus e a Bíblia diz que não é assim, porque os falsos profetas dizem que o papado está certo. A lei foi abolida ou a lei foi alterada, foi adulterada. E ali eles não guardam mais o sábado, guardam o domingo. Então os falsos profetas usam a Bíblia para apoiar esse ensino do papado, ensino do catolicismo. Agora, hoje nós estamos falando aqui sobre o ensino do dragão, que fala que existe vida após a morte, que também o falso profeta ergue a Bíblia e procura dizer que o espiritualismo, os espíritas, estão certos em dizer que existe vida após a morte. Estamos provando que isso é uma falácia doutrinária, não tem apoio bíblico. Deus ensina diferente, porque o homem, quando morre, morre mesmo, e aguarda a ressurreição que ocorrerá por intermédio da volta de Jesus. É precisamente isso que a Bíblia está ensinando para nós. Mas vamos ver aqui, para terminar, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Vamos ler aqui. Diz assim, versículo 13 até o verso 18. O apóstolo Paulo consolando a igreja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, aqueles que não têm esperança, que não conhecem a Bíblia, pensam de forma confusa, acreditam em muitas coisas no sentido espiritualista, mas Paulo não quer que o seu povo, o povo de Deus, fique sem esperança. E ele coloca aqui a respeito dos que dormem, daqueles que estão mortos, no sentido de estarem apenas inconscientes, mas num dia, que é a volta de Jesus, hão de recobrar a consciência, hão de acordar e voltarão à vida. Então, ele não quer que as pessoas estejam ignorantes sobre isso. Continuando, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Na vinda de Cristo é que vai haver a ressurreição. O verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, e declaramos isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ninguém vai para o céu antes daqueles que já morreram. O verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, como Jesus clamou para Lázaro, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, na volta de Jesus, o mesmo Jesus dará a sua voz e autoridade, o seu comando para a ressurreição dos mortos. A propósito, lá na história de Lázaro, quando Jesus clamou para que ele viesse à vida, ele não olhou para o céu e disse: Lázaro, venha do céu e volte à terra. Se é o caso de Lázaro ter sido amigo de Jesus, ao morrer ele deveria ter ido para o céu, o seu espírito, conforme se acredita e se prega por aí. No entanto, ao invés de Jesus chamar Lázaro do céu,
que era para estar lá no caso, Jesus olhou para o túmulo e clamou para que Lázaro saísse do túmulo, porque Lázaro não estava no céu, ele estava ali. E o Lázaro, no caso, era a pessoa, o corpo físico e o fôlego de vida que estaria nele, e é de lá que ele sairia. Agora imagine se fosse realmente a ideia de que a pessoa santa, o justo, estivesse lá no céu depois da morte. Então Jesus teria trazido Lázaro, depois de 4 dias que ele já havia morrido, teria Jesus trazido Lázaro do céu para voltar a este mundo de tristeza, de dores, de trevas, de sofrimentos. Como que Lázaro, então, iria retornar a este mundo, vindo lá do paraíso, já gozando das delícias do paraíso? Como que ele iria reagir com Jesus, sabendo que Jesus o trouxe de novo para este mundo sombrio e tão triste que é este mundo? Lázaro certamente iria ficar, no mínimo, muito decepcionado com Jesus, porque ele teria que voltar a sofrer neste mundo novamente. Ele já estava garantido lá no céu, mas isso na verdade não aconteceu, porque Lázaro não estava lá no céu. Ele estava ali no túmulo, e é isso que a Bíblia nos informa a respeito dos que dormem. Mas veja o que acontecerá quando a voz do arcanjo bradar. O verso 16 continua: e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra lá em São João 5, verso 28 e 29? Jesus disse isso: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os justos. Agora o verso 17 aqui continua. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, os vivos, que estavam vivos, salvos, preparados, eles, juntamente com os que ressuscitaram, juntamente com eles serão levados para os céus. E serão entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina dizendo, o verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, aqui está o alento de Deus a nós com respeito ao estado das pessoas que morrem. Elas estão totalmente inconscientes. Não tem aquele que morreu perdido, está lá sendo cutucado com um garfo no inferno, sofrendo as labaredas de um inferno, e nem aquele que morreu preparado está lá com Cristo no céu hoje. Todos, perdidos e salvos, estão no túmulo, inconscientes, totalmente alienados de tudo, aguardando a voz do arcanjo, que na segunda vinda de Cristo, ele vai fazer com que os mortos voltem à ressurreição. Outros textos nós vamos analisar no próximo encontro, para enfatizar realmente este fato de uma vez por todas. E nós vamos mostrar que realmente não tem nenhum valor, não tem nenhuma verdade quando se diz por aí que a pessoa que morre, ela está no céu ou está no inferno. E você vai ver por que é importante termos consciência sobre esse assunto e os outros assuntos que vamos tratar aqui, que Deus espera que tomemos consciência sobre esses assuntos para a crise final, para os enganos dos últimos dias. Enfim, por hora, o nosso tempo já esgotou. Eu agradeço a sua presença, agradeço a Deus em primeiro lugar e peço para que você pense nisso. Obrigado e até o próximo encontro.